O Santos segue sem patrocinador para o espaço master do uniforme, mas isso não quer dizer que o clube esteja muito abaixo da meta orçada para o ano de 2020. Os atuais parceiros do Peixe somam um valor já muito próximo do objetivado no planejamento anual, o que quer dizer que um patrocinador master faria o clube ultrapassar o valor previamente estipulado. Assim, há uma discussão interna sobre uma diminuição do montante mínimo aceitável pelo espaço. Hoje, o presidente José Carlos Pérez não ouve propostas inferiores a 12 milhões de reais, valor considerado acima do mercado atual por parte da cúpula que tenta uma redução. A Juventus, da Itália, está de olho no centroavante Caio Jorge, do Santos. O garoto de 18 anos chamou a atenção do clube italiano durante a Copa do Mundo Sub-17, quando foi artilheiro da seleção brasileira que conquistou o título do torneio. Desde então, o gigante europeu vem colhendo informações e acompanhando de perto o atacante que faz parte do elenco profissional do Peixe e vem ganhando chances com o técnico Gesualdo Ferreira. A multa rescisória da promessa santista é de 50 milhões de euros, cerca de 232 milhões de reais. O interesse foi publicado pelo Tuttomercatoweb. As cifras são consideradas altas diante do que o centroavante apresentou até agora no profissional. Após se destacar como centroavante seleção, Caio vem jogando como ponta no Peixe. Foram 2 jogos como titular e um entrando na segunda etapa até aqui. Com a janela de transferências para a Europa fechada desde o fim de janeiro, os italianos acompanham o desempenho de Caio Jorge e preparam uma investida para o meio do ano. Em situação financeira delicada, o Santos precisa vender jogadores para equilibrar as finanças, mas não deve se desfazer de atletas a não ser que considere bom negócio. Exemplo disso foi a proposta rejeitada do Atlético Mineiro de 51 milhões de reais pelo venezuelano Jefferson Soteldo. Caio subiu ao profissional do Santos no final de 2018, com Cuca, e estreou no time de cima no mesmo ano. Em 2019, teve menos oportunidades e voltou a ser utilizado após a chegada de Gesualdo Ferreira. São 11 jogos no total e nenhum gol marcado até o momento. O centroavante já tem comemoração preparada para quando anotar seu primeiro gol no profissional. Santos, Cueva e Pachuca continuam uma briga por conta da ida ao jogador para o México. O peruano deixou o Peixe pela porta dos fundos sem dar justificativas e foi integrado ao novo clube. Com isso, a equipe brasileira pleiteia junto à FIFA o pagamento de uma indenização, e de quebra amenizar a dívida que tem junto ao Krasnodar da Rússia de 7 milhões de dólares, 30 milhões de reais, relativa à compra do jogador. Nesta sexta-feira, 14, a FIFA autorizou que Cueva seja regularmente inscrito como jogador do Pachuca. Até então ele estava autorizado apenas a treinar. Declarou ainda que o Santos está em seu direito ao exigir uma indenização, e aguarda no mínimo que ela seja fixada nos 7 milhões de dólares que deve aos russos. No melhor dos cenários, poderia chegar aos 100 milhões de dólares, cerca de 429 milhões de reais, valor relativo à multa contratual do jogador. A dívida que o Santos tem com os russos ainda está de pé. O clube deverá arcar com o pagamento dos 7 milhões de dólares em 3 parcelas anuais, respectivamente em 2020, 2021 e 2022, valores acertados em 2019. Com relação a Cueva, não há mais nenhum débito. Salários, direitos de imagem e demais encargos trabalhistas estão devidamente quitados. Apesar de falar publicamente que precisará de tempo para analisar o elenco do Santos, o técnico Gesualdo Ferreira visa atletas no mercado para o decorrer do ano. Dentre as carências, o clube tenta um lateral esquerdo, já que tem apenas Felipe Jonathan para o setor e busca alternativas. Diante da busca, nomes surgem nos bastidores do time da Vila Belmiro. De acordo com o site Diário do Peixe neste sábado, 15, Ayrton Lucas, do Spartak Moscou, da Rússia, é um dos analisados e o Peixe busca um acerto por empréstimo, já que o vínculo com o time russo vai até junho de 2024. Revelado na base do Fluminense em 2014, o lateral atuou em 23 jogos com o Spartak na última temporada, com uma assistência anotada e contabilizando 1.986 minutos jogados. O atual valor de mercado, segundo o site Transfermarkt, é de 5 milhões de euros, cerca de 23 milhões de reais. Vendido pelo Flu em dezembro de 2018, a equipe da Rússia desembolsou 7 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais para fechar o acordo em definitivo. Caso o negócio seja fechado,
Ayrton chega para ser titular e preencher a vaga deixada por Jorge, que acabou voltando para o Mônaco, da França.